Ok, este é o terceiro vídeo da série Redação. Portanto, nós tivemos o Redação 1, Redação 2 e este é o Redação 3. No 1 e no 2, nós utilizamos a técnica do texto manuscrito. Pegamos aqui o quadro, a lousa, o quadro negro, o Blackboard, e expusemos como é que se constrói um texto a partir do nada. Suamos a camisa juntos, eu de cá e você daí, e descobrimos que não é fácil escrever um texto. E meu amigo, eu vou te dizer uma coisa com muita clareza e anote isso que eu vou lhe falar. Não importa se você conhece todas as regras da gramática da língua portuguesa. Você só sabe, de fato, utilizar quando você escreve. Você pode falar corretamente. Se você não conseguir escrever corretamente, você tem algum problema. Então, se você consegue escrever um texto corretamente, é porque você aprendeu a ler, você aprendeu a pensar e você aprendeu a falar. E aí você sabe escrever. Portanto, o ato mais importante dentro da língua portuguesa é o ato de escrever. Se você desenvolver bem o ato de escrever, automaticamente você conhece as regras. Elas estarão dentro do seu vocabulário. Você conseguirá exprimir isso na oratória e conseguirá entender melhor aquilo que você ouve e vai conseguir analisar melhor um texto quando você ler. Portanto, se você consegue escrever bem, é porque você já passeou por todo esse processo, que é leitura, análise, a capacidade de reflexão e, ao mesmo tempo, a sua oratória. Com certeza, a sua oratória já estará melhor. Portanto, meus amigos, esse aqui sou eu, tá? Eu sei que tem muita gente que confunde, às vezes, com o Brad Pitt e tal, mas não é, sou eu mesmo, tá bom? Então, vamos lá. Vamos partir para o segundo slide. Aqui está dizendo o seguinte, análise do texto dissertativo. Em primeiro lugar, o que é uma dissertação? Qual estrutura eu devo usar, professor? E como começar? Em primeiro lugar, uma dissertação é um texto que é um pouco diferente dos outros. Por exemplo, é diferente de uma narrativa, como também é diferente de um texto descritivo, ou é diferente de uma poesia, ou é diferente de uma carta ou de um ofício que já é um documento oficial. A dissertação ela tem uma característica própria. Ela é um texto escrito em prosa. E o que é uma prosa, professor? Quando você vai lá no interior de Minas, ou do Goiás, ou do Mato Grosso, e aí você encontra um cidadão conversando com outro, ele diz assim, escuta, vem cá que eu quero dar um dedinho de prosa com você. Então, dar um dedinho de prosa seria conversar abertamente. Conversar do jeito que você sabe. Portanto, um texto em prosa seria você estruturar o texto do jeito que você precisa estruturar, do jeito que você quer estruturar, com a sua linguagem, com a sua análise, com as suas observações. Portanto, um texto dissertativo, eu vou descer aqui para o próximo slide, ele é, como diz aqui, por que eu optei pelo Wikipedia? Por que eu não citei fontes de outros autores, de outros gramáticos? Porque o Wikipédia, talvez, para a sociedade brasileira, é a fonte mais rápida que ele tem. De repente, um estudante está em sala de aula, o universitário está ali, e ele não tem condições de sair daquele momento, de dar um pulo na biblioteca, ou ir até a biblioteca, ou de levar um livro consigo para fazer uma pesquisa mais aprofundada. Então ele vai usar o quê? Ele vai usar o tablet, ele vai usar o iPad, ele vai usar o telefone celular, porque é o que ele tem à mão. Portanto, eu optei por me colocar na condição de um aluno, de um estudante que está ali na hora precisando fazer uma pesquisa. Então o professor passa para ele, ou ele tem dúvidas sobre o que é uma dissertação. E ele vai lá no Wikipédia ou no Wikipedia e vai lá e faz essa pesquisa. O que seria então uma dissertação, de acordo com o que lá está escrito? Do latim dissertatio ou dissertatione, é uma modalidade de redação, composição escrita em prosa e apresentada de forma ou apresentada de forma oral sobre um tema sobre o qual se devem apresentar ou discutir argumentos, provas, exemplos e etc. Portanto, na sua dissertação, você vai ter a capacidade de... É você consigo mesmo. Você imagina que você está conversando com alguém. E o assunto, por exemplo, pode ser qualquer um, pode ser informática, tecnologia, pode ser o que está em moda agora, que é o coronavírus, pode ser o desenvolvimento econômico do Brasil, pode ser a posição do Brasil
na educação mundial, infelizmente nós estamos entre os últimos, né? Em todos os exames mundiais que foram feitos até agora, nós estamos ali passeando sempre entre os 4 últimos, o que é um problema muito sério. Mas de repente você precisa se posicionar. Para isso, você tem que descobrir argumentos, levantar argumentos, ter provas, ter exemplos, ter conceitos, citar fontes, como nós estamos fazendo aqui agora, ok? Para que a sua dissertação tenha base. Muito bem, o que é uma dissertação? Nos meios universitários, a dissertação equivale a uma tese. Então, se você é universitário ou já saiu da universidade, está fazendo um mestrado ou começando um doutorado, lá no final do curso você vai ter que desenvolver uma tese. E o que é uma tese? É uma dissertação mais robusta, é uma dissertação na qual de fato você vai ter que defender um ponto de vista com muito mais solidez. Isso é uma tese, não é? Então, é claro que a gente não vai se aprofundar muito nesse caso, porque o nosso objetivo é fazer vídeos mais curtos, para que você não se canse do outro lado. Mas a fonte está aí, tá ok? Nos próximos vídeos eu vou citar a fonte de outros gramáticos, de outros autores brasileiros, até porque o Brasil é rico em grandes autores, grandes gramáticos, grandes professores. Aqui em Brasília, por exemplo, nós somos rodeados de grandes professores de português. Eu mesmo tive a oportunidade de trabalhar com alguns que são excelentes. Eu posso citar o professor Fernando Moura, um excelente professor, professor Marcos Paco, um brilhante professor, professor Alexandre Amorim, outro grande professor, dentre outros vários. Conheço todos eles e todos são excelentes. Eles não sabem que eu estou citando eles, mas eu peço licença data vênia para citar o nome desses grandes professores que estão no mercado. Muito bem, vamos continuar. Prosa, o que é? É um gênero de texto escrito em parágrafos. Então, a sua dissertação se encaixa num estilo de prosa? Sim. Então, quando você pensar em prosa, pensa no dedinho de prosa que um cidadão faz com o outro quando resolve trocar uma ideia. Vamos avançando um pouco mais. Para se construir uma boa dissertação, exige-se conhecimento do assunto, adquirido através de leitura. Por que eu quis colocar isso aqui para você? A leitura é fundamental. Se você não tiver a base sua construída na leitura, meu amigo, você tem problemas. E não deixe de ter isso aqui como seu carro-chefe. Eu me levanto todos os dias muito cedo e a leitura é a primeira coisa que eu faço, porque é ela que me dá todo um embasamento para que eu consiga desenvolver outros projetos. Muito bem, vamos avançando. Segundo lugar, reflexão sobre o tema. Se a banca examinadora, seja do vestibular, seja do concurso público, seja da empresa onde você trabalha, o seu chefe chegou e falou assim: eu quero que você faça um ofício, ou um texto, ou mande um e-mail para alguém. Primeira coisa, você vai refletir sobre o tema. Se o cara pediu para você falar sobre o tema X, por exemplo, se você trabalha numa empresa de engenharia e a sua empresa vai construir um prédio e você precisa mandar um documento para alguém defendendo as razões pelas quais aquele prédio vai ser muito bom naquele local, naquela comunidade, por aquele preço a ser vendido, então você precisa parar para pensar, refletir, analisar, para depois começar a escrever, ok? Muito bem. E em terceiro lugar, planejamento. O que eu ponho na introdução, o que eu ponho no desenvolvimento, o que eu ponho na conclusão? Quantos parágrafos vai ter o meu texto? Bom, meu texto vai ter 5 parágrafos, então eu tenho que ter um de introdução, 3 de desenvolvimento e um de conclusão, para ficar um texto homogêneo, um texto equivalente. Se a minha introdução vai ter 5 linhas, então o meu desenvolvimento deve ter mais ou menos 5 para ser um texto equilibrado. Já imaginou você pega o primeiro parágrafo do texto com 10 linhas e o segundo com 2? Não tem sentido, fica um texto desequilibrado, não é? Mas vamos lá. Sugestão de esquema para a dissertação. Se você está do outro lado da linha, meu amigo, não tenha dúvida. Qualquer coisa que você precisar, o Freire explica para você, não é? Então, sugestão. O que é uma dissertação? O que é um tema? Você vai procurar o assunto. Qual é o assunto a ser discutido? Para que eu tenho que fazer isso? É quando você procura um objetivo. Eu tenho que escrever sobre isso. Para quê? Por quê? Quem solicitou? Quem vai ler? Por que eu tenho que inserir determinadas informações? Percebeu? As causas e as consequências. Quais são as causas disso que eu estou debatendo? E quais são as consequências disso? Por exemplo, daqui a pouco nós fizemos uma redação inteira aqui, fizemos inclusive juntos a introdução, nós vamos entender quais são as causas e as consequências do coronavírus, dessa epidemia, dessa pandemia que tomou conta do mundo agora em 2022. Quais são os prós, quais são os contras? Então você sempre
Para uma redação, uma dissertação ser bem feita, meu amigo, você não pode ser nem contra nem a favor o tempo todo. Ou você é contra em determinado momento e depois você se posiciona a favor, ou você se posiciona somente contra, ou você se posiciona somente a favor, e aí você vai defender os seus pontos de vista. Você vai dizer, eu sou pró, por isso e aquilo outro. Eu sou contra, por isso e aquilo outro. Aí é onde você encontra todos os argumentos para fortalecer o seu ponto de vista. Você pode buscar analogias também. A analogia é comparação. Você compara. Se o que você diz, você acha que é verdade, você acha que é verdade porque eu tenho 3, 4, 5 grandes autores que também pensam da mesma forma e eles têm argumentos sólidos. Aí eu vou lá na ciência, que passou anos fazendo uma pesquisa sobre determinado assunto, e ela tem bases sólidas, tem estatísticas, tem informações muito plausíveis para que você defenda o seu ponto de vista. Percebeu? Muito bem, vamos avançando. Eu dei 3 exemplos de temas, porque tá na moda, não é? Tema, disserte acerca do coronavírus. Então lá você chegou na sala de aula, na universidade, o professor de redação de português simplesmente colocou lá para você, disserte acerca do coronavírus. Ou então, quais serão as consequências da pandemia que assolou o mundo em 2020? Aí você tem que pensar, o que vai acontecer daqui para frente? Quais são as consequências disso? Pessoas perderam o emprego, empresas abriram falência, governos foram à falência, governos aproveitaram o momento para fortalecerem o seu processo de corrupção, porque isso tem muito aqui no Brasil. No momento como esse, as coisas acontecem por baixo dos panos e a gente nem percebe. O 3, coronavírus, o que é? Como podemos nos proteger dessa doença? Então são exemplos, são ideias de como é que a coisa poderia funcionar.